Prazer imenso estar aqui falando com vocês, que são os reis e as rainhas aí das conexões felizes dentro das empresas. A gente sabe que o trabalho de vocês é fundamental para que as coisas aconteçam, para que elas se desenvolvam, para que elas fluam e especialmente para que elas tenham esse toque humano, esse calor humano que é tão importante para a gente poder realmente criar aí um mundo mais afetuoso, mais evoluído, sociedades em que a gente possa efetivamente ver o brilho da humanidade acontecendo. Eu estou aqui para falar sobre ser humano na era digital, esse high-tech, high-touch, high-purpose. O que é isso? Para a gente falar sobre isso, eu quero convidá-los a viajar comigo para esse lugar extraordinário chamado Vale do Silício. Pois é, esse é o Vale do Silício, uma vista privilegiada que poucas pessoas que vão fisicamente até o Vale do Silício têm a oportunidade de ter. E eu quis trazer para vocês hoje, porque quando a gente olha aqui, a gente vê a presença da natureza no vale. E isso é uma coisa que eu gosto sempre de pontuar. Na terra da tecnologia, o que mais me surpreendeu foi a natureza. Aqui embaixo dessas árvores tem o Google, tem a NASA, tem Apple. Você vai nomeando que você vai encontrando. E isso já é um grande indicativo para a gente de que a inovação ela está profundamente ligada à natureza. A natureza que é essa grande biblioteca viva do nosso planeta. Tem até um nome para isso, chama biomimética, a inovação inspirada pela natureza. A natureza que pode se configurar dessa forma como a gente está vendo aqui, né, a forma geográfica, mas também a natureza humana, porque nós somos parte de tudo isso. E se nós somos parte de tudo isso, para a gente poder inovar, é importante a gente inovar sem nos destruirmos. Eu, olhando para tudo aquilo que eu estava vendo acontecendo no Vale do Silício, comecei a me questionar como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a inovação ela pode levar a gente para um patamar muito elevado enquanto sociedade e, ao mesmo tempo, ela pode dar muito ruim para nós humanos. E a gente não quer isso. A gente quer evoluir, a gente quer inovar, de um jeito que a gente consiga construir ambientes mais justos, mais éticos, mais calorosos, mais afetuosos, mais focados em essência e em propósito. E de todas as pessoas, empreendedores, futuristas, cientistas, artistas e por aí vai, que eu já conversei no Vale do Silício, quem me trouxe a resposta, a síntese para essa pergunta foi um brasileiro, conhecido de vocês, Frederico Trajano, CEO do Magalu. O Fred foi fazer uma palestra no Vale do Silício, né, participar de uma conferência, e na sua fala ele trouxe o seguinte, né, que a inovação no Magalu, ela acontece de uma forma high-tech e high-touch, ou seja, é a tecnologia com calor humano, a tecnologia potencializando o humano. Eu amei isso, depois fui falar com ele, falei, Fred, posso usar, posso falar para as pessoas sobre isso? Ele falou, claro, vamos divulgar, porque isso é uma ideia que vale a pena ser semeada. E aí eu fui fazer a minha lição de casa, né? Fui pesquisar, acabei descobrindo que esse termo high-tech, high-touch foi cunhado pelo... Eu vou até vir aqui para vocês poderem ler. Foi cunhado pelo futurista John Naisbitt, em que ele fala justamente da gente acolher tecnologias que potencialize o nosso lado humano e recusar tecnologias que não servem para isso, que não servem a essa função. E eu, como gosto muito de trindades, eu acho que a gente sai da dualidade, né? A gente acha um caminho do meio quando a gente tem ali uma trindade para ajudar a equilibrar isso. Fiquei pensando, refletindo e cheguei à conclusão que, para mim, isso aqui estaria completo com um propósito. Então, eu acabei desenhando meio que essa bússola, né, para mim, virou meio que um calibrador aí de mindset,
que é a gente sempre procurar, quando a gente está falando de inovação, seja nossa escolha enquanto consumidores, seja nossa escolha enquanto profissionais, enquanto empreendedores que somos, vocês são todos e todas empreendedores, porque empreender não é só a profissão, né? É a atitude, e vocês têm uma atitude empreendedora. E quando a gente se usa isso aqui para navegar, a gente tem condições de chegar a um outro lugar. Porque o high-tech, ele vai falar da tecnologia, o high-touch, ele vai falar do calor humano, e o high-purpose, ele vai falar do propósito, da direção, para onde queremos ir, aonde queremos chegar. E esse propósito, eu gosto de destacar, a Bruna Lombardi, tive a honra de entrevistá-la esse ano, e quando perguntei, falamos sobre propósito, ela disse, o propósito, ele precisa estar ligado ao coletivo. O propósito, ele tem que estar ligado a algo maior. Porque senão, ele é uma agenda, é uma lista de metas, é algo que você tem para cumprir. Mas o propósito, e é por isso que eu gosto de colocar como um high purpose, um alto propósito, ele está ligado a algo que é muito maior. Ele está ligado à nossa espiritualidade, ao todo ao qual a gente pertence e à nossa missão de vida aqui nesse planeta. Então, um outro jeito para a gente ver esse high-tech, high-touch, high-purpose, a gente pode pensar o high-tech como a ciência. Sabe, a ciência que ajuda a gente a entender, criar metodologias, processos, compreender fenômenos. O high-touch, ele está ligado às artes que ajudam a gente a fazer a conexão com as nossas emoções, a compreender o humano através da expressão, seja um quadro, seja um livro, seja uma música, um conjuro, transforma o ambiente que a gente está inserido. O high purpose, a gente pode olhar para ele como uma filosofia. A filosofia, a antroposofia, que trazem ética, que trazem discernimento. Qual é o conjunto de valores que a gente usa na hora da nossa tomada de decisão? Na hora de entender para onde a gente está indo. Qual é o propósito da nossa vida? Nessa grande escola, né? A gente está num planeta escola. O que a gente está fazendo aqui? Para onde a gente está indo? Né? As grandes questões existenciais da humanidade. Então, a gente pode olhar para ciências, artes e filosofia, que são pilares fundamentais de uma sociedade evoluída, de uma sociedade bem desenvolvida e harmônica. Quando a gente olha para o lado individual, a gente pode pensar aqui, tecnologia, ciência, corpo humano. Eu com o meu físico. Lá no Vale do Silício, o pessoal adora falar em biohacking, né? Que é você hackear seu próprio corpo, para você tornar ele uma potência, você viver mais tempo, com mais saúde, mais força, um pensamento mais claro. Então, o que eu estou comendo, como é que eu estou dormindo, estou me exercitando, sabe? Essa coisa bem do nosso corpo físico, nosso templo bem cuidado. Quando a gente fala de high touch e de artes, a gente pode pensar no nosso corpo emocional. Como é que eu estou cuidando, né? Já foi bastante falado aqui, a gente ouve falar na inteligência emocional. Como que eu estou cuidando de mim mesmo, meu autoconhecimento. O Jefferson falou hoje aqui sobre você saber segurar a onda, né? Segurar o teu impulso, compreender, não projetar em cima do outro, o que é meu, o que é do outro. Então, tudo isso faz parte aí do nosso campo emocional, que bem lapidado é uma potência sem tamanho nesse planeta. E o high purpose, a gente pode falar do nosso corpo mental. Como é que eu estou nutrindo a minha mente? O que eu tenho assistido? O que eu tenho lido? Que tipo de conversa eu tenho tido? Que imagens eu estou olhando? Porque tudo isso está formando uma narrativa dentro da nossa cabeça. Como que é a minha conversa comigo mesmo? Eu sou gentil nas palavras que eu digo para mim mesma? Eu sou gentil diante do espelho? Eu sou amorosa? Porque se nós queremos ser... Olha, eu repito muito isso, porque para mim isso é meta de vida, né? Que sejamos líderes justos, sábios e amorosos. E para sermos justos e sábios e amorosos com o outro, primeiro a gente tem que ser com a gente mesmo. Então, a gente ser high-tech, high-touch, high-purpose, também
está profundamente conectado à nossa relação com nós mesmos, à nossa relação com quem está ao nosso redor e à nossa conexão com o todo, com o mundo espiritual, com o macro e o microcosmos. É por isso que é fundamental a gente fazer esse equilíbrio aí, entre razão e emoção. Não é mais um, não é mais o outro, são os dois. Isso faz parte da nossa tecnologia humana. A máquina, ela tem um pensamento bastante lógico, bastante racional, bastante estruturado nesse sentido. Mas isso aqui ela não tem. E talvez levem anos, séculos, quiçá milênios, para que ela chegue nisso. E quando a gente pensa que emoção é energia em moção, em movimento, e a gente se lembra que quando a gente chega num lugar, a gente tem capacidade de, só com a nossa vibração, só com aquilo, a nossa emanação de compaixão para as pessoas que estão ali, a gente pode transformar um caos em ordem. A gente se descobre muito mais poderosos do que aquilo que a gente imaginava ser. Então, quando a gente une esses dois, razão e emoção, a gente chega a patamares que a máquina nunca vai alcançar. E a gente deixa a máquina no lugar dela. A inteligência artificial, ela é fantástica para liberar a gente de tarefas que a gente não precisaria fazer. Ela dá um ganho de eficiência para que a gente possa se concentrar nisso, para a gente possa se concentrar em sermos a melhor versão de nós mesmos, os melhores humanos que a gente pode ser. E é por isso que, para mim, é possível que a maior inovação que a gente tenha a fazer nessa era digital seja sermos os melhores humanos, atingirmos o nosso maior potencial enquanto humanidade. E para o próximo nível mesmo, sabe? E aí, pode ser que vocês que estão aqui, ou você que está em casa assistindo, esteja se perguntando, nossa, mas somos 7 bilhões de seres nesse planeta. Não é possível, Cíntia, você sonha grande, né? Eu sei, gente, eu tenho fama de idealista, é isso mesmo, eu gosto de sonhar grande, porque eu acho que a gente chega... até trouxe uma constelação aqui, Pleiades, para compartilhar com vocês, porque eu acho que quando a gente sonha grande, a gente tem condições de ir muito mais longe. Mas eu trouxe também uma história que me tocou muito quando eu era adolescente e que eu quero compartilhar com vocês, porque ela diz muito sobre como a gente consegue, mesmo sendo 7 bilhões de pessoas nesse planeta, fazer essa transformação. Essa história é a história de um cientista que estava em seu laboratório, trabalhando, parece bem Vale do Silício mesmo, né? Trabalhando ali para conseguir descobrir como é que ele ia consertar o mundo. Tem tanta coisa para consertar nesse mundão de Deus, como é que eu faço? E aí, seu filho de 7 anos chega. Aliás, essa é uma cena que está bem comum para todos nós na quarentena, né? Quem tem filhos, eu tenho. Você está lá trabalhando, o filho chega, eu quero brincar, fala comigo, eu quero atenção, olha isso aqui que eu fiz. E é isso que acontece com esse cientista. Quando o seu filho chega, ele olha e fala, não, mas eu estou resolvendo uma coisa muito importante aqui, agora eu não tenho tempo para brincar. E aí ele tem uma ideia. Ele pega uma revista, dá uma folheada e acha um mapa mundi. Ele pega esse mapa mundi, retira da revista, picota e entrega para o filho. Toma, filho, para você montar. Se achando muito esperto, né? Afinal, o filho nunca tinha visto um mapa mundi na vida, ia levar horas para montar aquilo. O cientista foi feliz, meu filho está feliz, eu vou retornar ao meu trabalho. Passam-se alguns minutos e o seu filho vem. Pai, está aqui, eu consegui. O cientista incrédulo olha para aquilo e fala, como, filho? Como você conseguiu montar um mapa do mundo se você nunca tinha visto isso? Aí o seu filho responde, papai, realmente, um mapa do mundo eu nunca tinha visto. Mas quando você foi tirar a página da revista, eu percebi que do outro lado tinha um homem. E um homem eu já tinha visto. Então eu fui lá e decidi que eu ia montar o homem. E quando eu consertei o homem,
eu vi que eu havia consertado o mundo. Muito obrigada.